Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom estarmos aqui adorando e louvando o nosso Deus maravilhoso. Esse é o propósito da nossa vida, adorar e glorificar o nome do Deus ao qual nós servimos. Irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias. Você que está na sua casa também, exerça essa atividade. Eu sei que será projetado aí no seu computador, no seu smartphone ou no seu televisor, mas abra sua Bíblia também. De repente, você se empolga e volta para a palavra de Deus em outros momentos, já vai ficar aí. Lucas 18, a partir do verso 1. Lucas 18, a partir do verso 1. E enquanto você procura, essa semana eu tive a grata satisfação de completar mais um aniversário de casamento. Completei 8 anos de casado, né? Eu peguei um pouco de maresia nesses 8 anos aí, dei uma prejudicada, dei uma engordada, né? Sobretudo com essa pandemia, mas a minha esposa ainda continua igual a gente casou, né? Maravilhosa, e é uma bênção na minha vida. Então, também, no momento da oração da palavra, vou orar agradecendo a Deus por mais um ano em que Deus tem guardado e protegido e abençoado o meu casamento e a minha família. Lucas, e oro também para que Deus abençoe a sua. Lucas, capítulo 18, mas vamos ao capítulo 17, verso 20. A gente vai ler o verso 20 para poder entender o contexto anterior, e depois a gente caminha para o capítulo 18, do verso 1. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o contexto do versículo do capítulo 17, a partir do verso 20, onde fala sobre a vinda do reino de Deus. Agora vamos ao texto foco dessa noite, capítulo 18, a partir do verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, rendemos graças ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio da leitura da Tua Palavra, que ela venha se fazer presente em nossos corações e que possamos aprender a boa vontade do Senhor para as nossas vidas, que cada vez mais o Senhor cresça e o seu nome venha a ser glorificado, e como servos nos prostramos diante do Senhor, como quem pede, como quem clama, sabedoria, Senhor Deus, direção da Tua parte, para que possamos andar em obediência ao Senhor. Agradeço também pelo cuidado que o Senhor tem tido com a minha família, com a minha esposa, com meu filho Augusto, que o Senhor continue cuidando de nós e também de cada família aqui representada nessa noite, seja presencialmente ou virtualmente, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas casas. Nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O som só está um pouquinho abafado, tá? Esse texto que nós lemos, não sei se os irmãos estão conseguindo me escutar bem, esse texto que nós lemos retrata a figura de uma viúva injustiçada. Ela clamava por justiça já há bastante tempo, porém sem obter êxito, por conta da iniquidade daquele juiz. Mas por causa da sua insistência, da sua perseverança,
da sua dedicação, o juiz direciona o olhar para aquela viúva com o intuito de lhe atribuir justiça, por conta da insistência dela diante daquele juiz. E o título da mensagem nessa noite é: o melhor tempo é o de Deus. O melhor tempo para a minha vida, para a sua vida, é o tempo de Deus. E antes de entrarmos diretamente no texto, que para nós hoje tem como um dos temas centrais o versículo 7 do capítulo 18, que diz o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Embora pareça demorado em defendê-los, porque o melhor tempo é o de Deus. Mas o versículo diz, Jesus diz que mesmo clamando dia e noite, para alguns parece demorado a atitude, o entregar a mão para ajudar aquele que necessita. Mas nós vamos aprender juntos que o melhor tempo, embora pareça demorado, é o de Deus. Mas antes de entendermos melhor o tempo de Deus e os benefícios que Ele traz para nós, é necessário que façamos parte do reino de Deus. E é justamente isso que diz os versículos que antecedem o capítulo 18, o capítulo 17, do versículo 20 ao 36. É uma conversa de Jesus com os fariseus, e eles os indagam, eles questionam Jesus sobre o que acontecerá. E o tema principal dessa conversa com eles, Jesus menciona a vinda do reino de Deus. E eu faço questão de destacar porque aqueles que fazem parte do reino de Deus compreendem o tempo de Deus. Aqueles que fazem parte do reino de Deus perseveram, assim como a viúva nesse texto. Pois o verso 18, Jesus menciona o seguinte, verso 1, orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Como eu vou orar sempre e nunca esmorecer se eu não faço parte do reino de Deus? Como entender a vontade de Deus para a minha vida se eu não faço parte do reino de Deus? Como identificar o melhor tempo de Deus se o reino de Deus não habita em mim? Por isso, tão importante quanto orar sempre e nunca esmorecer, e entender o tempo de Deus para a minha vida, é entender que eu devo fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus precisa habitar na minha vida e na sua vida. Amém? Jesus declara, nos versos que antecedem o capítulo 18, que o reino não vem de maneira visível. A sua aparência não é visível. O reino de Deus não está dentro de vós, não dos fariseus que o interrogavam, também não de modo literal, nem de maneira integral. De maneira integral só vai acontecer quando vier a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo retornar, o reino se completará de maneira integral. Romanos, capítulo 14, verso 17, abra comigo aí, por favor. Romanos, capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17 e 18 diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O reino de Cristo já está estabelecido no coração daquele que creu em Jesus e Deus reina na sua vida. O reino de Deus já está estabelecido no coração daquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo. E o reino de Deus habita nessa pessoa. O apóstolo Paulo está dizendo de maneira clara: o reino de Deus pertence àquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Aquele que tem o Espírito Santo faz parte desse reino.
Paulo diz que essas pessoas são agradáveis a Deus, elas vivem de acordo com a vontade de Deus, em obediência ao Senhor, vivem glorificando a Deus com a sua vida e esperando alegremente, ansiosamente, entusiasticamente o retorno de Cristo, porque esse é o cerne da esperança do cristão, esperar o retorno daquele que já nos salvou, mas que nos levará para habitar com Ele eternamente na glória. Essa é a minha esperança e essa é a esperança daquele que tem o reino de Deus dentro dele. O texto também relata que aquele que tem o reino de Deus e que serve a Cristo é aprovado pelos homens, como um profissional que inspeciona uma pedra valiosa para determinar o seu valor. E ele analisa a sua tonalidade, a sua cor, a sua pureza, a sua lapidação e o seu tamanho. Assim também é o mundo cético que nós vivemos, onde dia após dia direciona o olhar para os cristãos e observa como servimos a Deus e como tratamos as outras pessoas. E uma vez que buscamos viver de acordo com a palavra de Deus, naturalmente, somos aprovados pelos homens, tendo em vista que amamos o nosso próximo. Se há alguém que não ama o próximo, que não procura agradar a Deus com a sua vida, que não busca seguir os preceitos do Senhor, está desconexo com a vontade de Deus, com a verdade da palavra, e naturalmente não será aprovado pelos homens. Não que busquemos a aprovação dos homens em primeiro lugar, de modo algum. O meu intuito e o seu intuito, entrelaçado, em paralelo com a vontade de Deus, é buscar agradar a Deus acima de todas as coisas. Uma vez que eu faço isso naturalmente, eu expresso o meu amor ao próximo. Então, fico inclinado a que as outras pessoas me aprovem por expressar o amor de Deus na vida do próximo. Essa é uma das missões do cristão. E o quadro que nós temos diante de nós nessa noite é esse: um juiz iníquo, injusto, uma viúva possivelmente íntegra, buscando por justiça, e um adversário oportunista e possivelmente perverso, desejando se aproveitar da fragilidade de uma pessoa marginalizada. Uma viúva. Talvez nessa noite a gente possa tentar identificar, dentre esses três personagens, com qual mais eu me identifico. O juiz iníquo, injusto, uma mulher possivelmente íntegra, buscando por justiça, ou alguém oportunista, que se aproveita das ocasiões da vida para poder se dar bem. Qual personagem desse será que eu me identifico nessa noite? Ou com nenhum desses? Mas fato é que nós temos um texto diante de nós e que precisa de uma reflexão introspectiva. Aquela viúva provavelmente era íntegra, correta, e busca junto a quem poderia, neste caso, o juiz, livrar-se do seu adversário e do seu algoz. Será que nós, que fazemos parte do reino de Deus, nós que temos o Espírito Santo, estamos em conformidade com essa afirmação do apóstolo Paulo, agradáveis a Deus e aprovados pelos homens? Será que a minha atitude dia após dia tem glorificado o nome do Senhor? Será que no momento oportuno, no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia da necessidade, quando recorrermos ao justo juiz, seremos atendidos? Será que há integridade no nosso coração, assim como possivelmente existia no coração dessa viúva? Essa pergunta que ecoa, essa pergunta que reverbera no fim do capítulo 18, e será que Jesus Cristo encontrará a resposta através da nossa vida? O último versículo do capítulo 18 diz assim: Contudo,
quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Será que quando Jesus vier e ouvir o nosso clamor, Ele encontrará fé em nós? Encontrará no coração disposto a obedecer? Encontrará uma vida inclinada no altar, desejada de glorificar a Deus? Será que quando, semelhantemente a essa viúva, clamarmos ao justo juiz, o justo juiz se inclinará a nós, vendo em nós um coração obediente, um coração disposto a glorificar a Deus? Eu não sei, mas é um desafio que eu tenho para a minha vida, e confesso a vocês que nem sempre consigo exercer esse desafio da maneira que Deus gostaria. Muitas vezes sendo negligente, muitas vezes não agradando a Deus da maneira que eu poderia, não exercendo o meu potencial e os dons que Deus me concedeu da maneira que eu poderia. Eu sei aquilo que eu tenho falhado, e sei aquilo que o justo juiz gostaria que eu fizesse. E através dessa mensagem eu pude perceber isso de maneira mais clara, e o desejo do meu coração é acertar dia após dia. E o desejo do meu coração, e creio que do Senhor também, é que através dessa mensagem, você possa refletir e identificar aquilo que tem te afastado de Deus. Aquilo que pode fazer o justo juiz, não vou dizer titubear, porque Deus não é de titubear, mas fazer o justo juiz pensar o seguinte: esse meu servo tem tanto potencial. Eu distribuí diversos dons a essa igreja, mas eles têm negligenciado e não têm cumprido o bom papel, glorificando o meu nome dia após dia, como diz o apóstolo Paulo, vivendo o reino de Deus, agradando a Deus, sendo aprovado pelos homens. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? Esse é o reino de Deus, alegria no Espírito Santo de Deus. Será que porventura Jesus achará fé na terra? Porque em dado momento Jesus Cristo retornará para buscar aqueles aos quais pertencem a Ele. Em diversos momentos na história é possível perceber alguns acontecimentos. E nos versículos que antecedem o capítulo 18, Jesus menciona isso. No capítulo 17, verso 27. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, edificavam, mas quando Ló saiu de Sodoma, choveu o céu do fogo e enxofre e destruiu a todos. Verso 33, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder de fato, a salvará. Isto é, quem desejar viver apenas pelas suas vontades, deixando a vontade de Deus como algo secundário, morrerá. Mas aquele que tem a sua vida como algo insignificante, perto da vontade, dos propósitos e glória de Deus, esse sim será salvo. Esse deve ser o direcionar dos nossos olhos. Essa deve ser a vontade da minha vida, seguir os desígnios de Deus para mim de maneira integral. Ah, mas está difícil. Sim, mas está difícil para todo mundo. Para aqueles que estavam vivendo esse dilúvio, esse ataque de enxofre do céu e de fogo, também estava difícil. Mas alguns foram salvos, porque foram perseverantes. De fato, quanto mais a chegada de Jesus se aproxima, mais pessoas serão colocadas em prova. Vou repetir. Quanto mais a chegada de Jesus se aproxima, mais pessoas serão colocadas em prova.
Porque por mais que os tempos atuais pareçam desfavoráveis, difíceis e muito desanimadores para alguns, o fato de vivermos tempos tão diferentes não nos tira a responsabilidade de viver e manifestar o reino de Deus através da minha vida e através da sua vida. Amém, igreja? O fato desse momento atípico que nós estamos vivendo não o torna você imune à responsabilidade de permanecer firme nos desígnios de Deus. Ah, mas está devagar. Deus permanece o mesmo. Ah, mas isso aí está assim mesmo. Deus permanece fiel. Infiéis, muitas vezes somos nós. Então, você não fica isento da responsabilidade. Eu não fico isento da responsabilidade da missão ao qual Deus confiou comigo, nem sendo negligente aos dons ao qual Ele me conferiu. Porque Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra completará, porque a obra não é minha, a obra é dele, e se ele começou, ele vai terminar. Amém, irmãos? Que comece e termine através da nossa vida. Quando a gente lê diversas passagens, né, sobretudo no livro de Reis, lá geralmente fala, começou servindo a Deus e fez os desígnios, completou os desígnios, deu continuidade aos desígnios de Deus, mas no final da sua vida ele desobedeceu. Diversos reis fizeram isso, mas com a nossa vida tem que ser diferente. Começamos a servir a Deus e concluiremos a nossa vida até o retorno de Cristo, servindo de maneira que o glorifique. A viúva aqui, talvez a mais, ou então com certeza, uma das figuras desprivilegiadas daquela época. Alguém relativamente indefesa, dependente da bondade de terceiros. As mulheres daquela época eram muito menos independentes e destreinadas para diversas tarefas do que nós vemos hoje. Hoje, as mulheres dão um show. Antigamente, elas não tinham oportunidade de demonstrar o seu potencial. E muitas pessoas se aproveitavam da fragilidade dessas mulheres, que muitas vezes perdiam seu marido e seus filhos para a guerra e eram defraudadas dentre várias pessoas, até mesmo daqueles que eram considerados religiosos, e eram oportunistas. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no capítulo 23 de Mateus 23, 14, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar, fazei longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Até mesmo os fariseus se aproveitavam da fragilidade das viúvas. E Jesus critica isso. Esse adversário buscava se aproveitar da situação, mas ela, empenhada em alcançar justiça, não com sentimento de vingança, mas que ela pudesse ter a sua causa tratada com justiça, e importunava dia após dia, importunava constantemente aquele juiz que não temia a Deus, não temia aos homens, e o texto diz que por algum tempo nem quis atendê-la, até que de tanto importunar, aquele juiz faz justiça àquela mulher. Agora acompanhem comigo no versos 6 e 7. Jesus está sendo claro aqui, que esse juiz que não temia a Deus, não temia os homens, muito menos temia aquela mulher, marginalizada pela sociedade, mesmo assim, ele decidiu agir com justiça para com ela, decidiu atender na sua necessidade, na sua causa. Se esse juiz, que é iníquo, que é injusto, agiu assim, quanto mais o nosso Deus que está nos céus, que nos ama com amor inigualável. Mas por que Ele não nos atende?
Por que que eu clamo dia após dia e Deus não me atende, não estende a sua mão, não ouve a minha oração? O texto relata que por algum tempo, aquele juiz não quis atender aquela mulher. E no verso 7, diz que às vezes, Deus parece demorado em nos defender. Deus parece demorado em nos defender. Você já teve essa impressão? Que Deus está demorando em responder? Graças a Deus, aqui todo mundo, eu não sei você que está em casa, mas daqui Deus, todo mundo responde rápido. Ninguém levantou a mão. Você nunca teve essa impressão que Deus está demorando na resposta? Ah, glória a Deus. Senão eu já ia falar para Deus, Deus, está tranquilo o tempo, não precisa demorar mais não, que a turma aqui está em paz. Mas fato é, que a gente tem essa impressão, eu também, que às vezes Deus está demorando em responder. A gente pede, a gente clama, nós colocamos a nossa causa diante do altar do Senhor, diante do trono do Senhor e fala, Deus, me socorre. E não acontece nada. Às vezes você que está aqui tem colocado diante de Deus a sua causa perante o trono do Senhor. Uma súplica, um pedido, um desejo, um sonho, que tem tirado o seu sono durante tanto tempo. E parece que Deus também não quer te atender. Assim como essa viúva ia dia após dia, sofrendo por conta daquele algoz que a prejudicava, mas ela ia continuamente recorrer àquele juiz, sendo injusto. Mas o Deus ao qual nós servimos, Ele é justo, para a honra e glória dEle, e Ele olha por nós, em tempo e fora de tempo. A fragilidade daquela viúva não foi um impedimento para aquele juiz corrupto fazer justiça. Quanto mais a nossa fragilidade, as nossas limitações, a nossa incapacidade não são empecilhos, não são obstáculos para que o Senhor, o justo juiz, incline os seus ouvidos e estenda os seus braços para nós. Nada, absolutamente nada é empecilho, porque Ele nos ouve, e Ele tem prazer em nos ajudar, e prazer em nos estender as mãos. E um fator importante para que isso aconteça, é andarmos em obediência dEle, é fazer o que diz os versículos do capítulo 17, experimentar o reino de Deus na nossa vida, ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é um fator de suma importância. E eu quero dizer especialmente para você nessa noite, que já entregou a sua vida a Jesus, que receba essa palavra, que Ele está cuidando de você, que Ele está de braços abertos para você, e que o melhor tempo não é o seu tempo, e sim o tempo de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? E para você que não entregou a sua vida a Jesus ainda, eu digo que hoje é o dia, essa é a noite, este é o tempo oportuno para que o reino de Deus também habite na sua vida, tanto para você que está aqui, quanto para você que me assiste. E o texto nos relata, a partir desse verso 7, a oportunidade, ele nos traz a oportunidade de entendermos essa demora. E sempre que eu falar a palavra demora no tempo de Deus, demora na resposta de Deus, essa palavra demora está entre aspas, porque Deus não demora, Ele age no tempo certo. Mas traz alguns benefícios, e os primeiros benefícios, e o primeiro benefício na demora, na resposta de Deus que eu identifico, é que essa demora gera gratidão no nosso coração. O motivo da demora não é que Deus deixe de nos entender, ou que relute em nos responder ou nos atender. A demora em si, ela não visa o benefício de Deus, ela visa o meu benefício e o seu benefício. Se Deus demora em te atender, em te responder, seja grato, é para o seu bem, é para o meu bem. Se Ele está demorando, e quando eu falo demorando, eu reforço entre aspas, porque Ele não demora, Ele age no tempo certo, é para o nosso bem, é para o meu benefício, é para o seu benefício.
talvez se Deus tivesse respondido de imediato, você não valorizaria a vitória que Ele te deu, não perceberia o quanto Ele cuidou de você nesse tempo, te livrando, te protegendo, te sustentando. E se você me vê e me ouve nessa noite, é porque Deus cuidou de você durante todo esse percurso, cuidou e continua cuidando. Por isso, se Ele está demorando em responder, o primeiro benefício que nos traz nessa noite é a gratidão. Repita comigo: obrigado, Deus, por demorar em me responder. É complicado, né? Obrigado por demorar em me responder. Que esse período de demora gere em mim maturidade, gere em mim gratidão, gere em mim o sentimento de cuidado do Senhor dia após dia, porque eu vou conseguir compreender que se eu estou caminhando, se eu estou ouvindo o Senhor, se eu estou de pé, se eu estou respirando, é porque o Senhor está cuidando de mim. E por estar cuidando de mim, eu quero desenvolver na minha vida um coração grato, Senhor. Me ajuda em nome de Jesus. Mas tem um segundo benefício na demora da resposta de Deus, que é a disciplina de oração. Primeiro é que gera gratidão. Segundo é que gera em nós disciplina de oração. Jesus nos orienta no verso 1 a orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Primeiro ele fala, ore sempre. O que é sempre? Eu fui buscar no dicionário, porque é uma palavra tão óbvia, que eu quis ver os sinônimos que o dicionário traz. E traz lá, orar sempre, sempre, na totalidade do tempo, eternamente, perpetuamente, a cada instante, sem exceção, constantemente, continuamente. Então, quando Jesus menciona, ore sempre, Ele está falando isso, ore a cada instante, ore sem exceção, ore eternamente, perpetuamente, continuamente. É isso que Ele está nos orientando, orar sempre. O segundo ele diz, nunca esmorecer, nunca, em nenhum tempo, jamais, em nenhuma circunstância. Ah, mas e a pandemia? Em nenhuma circunstância. Ah, mas no luto? Em nenhuma circunstância. Na doença? Em nenhuma circunstância. No desemprego? Em nenhuma circunstância. Nunca esmorecer, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele não demora, porque o melhor tempo é o de Deus. Amém, irmãos? Amém. E quando eu afirmo isso, eu não estou dizendo que é fácil. Ah, é fácil não esmorecer no meio da tempestade, no meio do naufrágio, no meio das dificuldades e intempéries da vida? É fácil? Claro que não é fácil. Mas como que isso pode ser vencido? Com a primeira frase, orar sempre. Quando eu oro sempre, eu desenvolvo habilidade e intimidade com Deus e começo a entender que mesmo em meio às dificuldades e adversidades da vida, Deus está cuidando de mim, não de vez em quando, mas cuidando de mim o tempo todo, porque Ele me ama. A demora na resposta deve nos encorajar a ter disciplina na oração, o que será um ótimo edificador do caráter cristão e nos ensina a buscar as coisas de Deus. A oração não é um meio em si para obter coisas, e sim um instrumento pelo qual Deus age em nós e através de nós. A oração está em nos ajustarmos aos propósitos de Deus, ao invés de buscar que Ele se ajuste aos nossos. E através desse hábito, em nos ajustarmos à vontade de Deus, essa demora gerará disciplina de oração, e não desânimo, e nem esmorecermos por conta das circunstâncias. E como disse Jesus, ore sempre e nunca esmoreça. Há um terceiro benefício na demora na resposta de Deus, que é o seguinte: o seu pedido é aperfeiçoado. O primeiro gera gratidão,
O segundo gera disciplina de oração. O terceiro faz com que o nosso pedido seja aperfeiçoado. Alguns meses atrás, eu até comentei, eu acho, ou comentei com alguém, alguns meses atrás, eu não vou andar para facilitar para vocês. Alguns meses atrás, a minha mãe achou um papel lá em casa e tinha assim, pedidos de oração para o ano de 2007. E lá tinha diversos pedidos lá que eu coloquei, alguns meio engraçados, outros não, mas eu li aqui, achei isso ano passado, 2019, e os pedidos foram feitos em 2006 para a entrada do ano de 2007. Lá tinham diversos pedidos que eu fiz. Engraçado que eu fui lendo aqueles pedidos e eu fui percebendo o cuidado de Deus na minha vida. Alguns daqueles pedidos, poucos pedidos na verdade, Deus fez no ano de 2007. Alguns Ele fez de maneira diferente em outros anos. Outros Ele não fez ou não vai fazer, eu não sei. Mas eu fiquei pensando, enquanto meditava nessa palavra, nesses que Deus ainda não fez ou não vai fazer. Será que Deus não fez ainda ou não vai fazer por conta do meu nível de maturidade? Por conta da maneira como eu tenho agido durante esses anos? Será que eu não adquiri maturidade suficiente para que Deus pudesse me beneficiar com aquilo que eu pedi? Porque eu fiquei pensando, depois eu vou até voltar nesses pedidos lá. Talvez por isso que Deus não fez. Porque em momentos em que eu deveria me desenvolver mais no meu relacionamento com Deus, na minha intimidade com Deus, e teria maturidade suficiente para ter esses pedidos atendidos pelo Senhor, não fui capaz. Ou de repente foi um livramento de Deus para a minha vida. Fato é que nem tudo que eu pedi era a vontade de Deus para a minha vida. Mas eu aprendo que quanto mais intimidade eu tenho com o Senhor, maior a probabilidade eu tenho de pedir aquilo que Deus quer para a minha vida. E então eu sou respondido. Quanto mais, eu vou repetir, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu entendo a vontade dEle para mim, e entendendo a vontade dEle para mim, eu peço aquilo que Ele quer para mim, e em pedido que Ele quer, Ele me atende porque é o melhor para a minha vida. Então, o segredo para ter as orações respondidas, sobretudo, é desenvolver intimidade com Deus. Porque conseguiremos enxergar aquilo que é melhor para nós. Mas é interessante fazer esse exercício, de anotar os pedidos para Deus, para entender, até mesmo aquele que Ele responde de maneira indiferente, a gente entende que foi o cuidado dEle para nós. Deus adia as respostas das nossas orações, a fim de que nossos motivos e alvos muitas vezes sejam purificados, sejam aperfeiçoados. Às vezes as nossas petições são movidas por motivos equivocados ou errôneas face à nossa imaturidade. O tempo aperfeiçoará a nossa oração. Esse é um dos motivos pela demora na resposta de Deus. E é um benefício também. O tempo, muitas vezes, aperfeiçoará o nosso pedido. Mas há um quarto benefício, e eu já caminho para o fim, um quarto benefício que diz o seguinte: você é forjado e adquire mais intimidade com Deus quando Deus demora em nos responder. Você é forjado e adquire maior intimidade com Deus. Para entendermos que muitas vezes a oração não é a lâmpada de Aladim. Você esfregou ali com o gênio e faz o pedido e tudo se resolve, não. Muitas vezes o tempo é necessário para Deus forjar o caráter cristão na sua vida, para que você desenvolva intimidade com Ele. Muitos sofrimentos, muitos temores, muitas aflições, muitas demoras na resposta de Deus forjam em nós cristãos mais íntimos com Deus e dependentes de Deus. A paciência associada à fé pode ser um instrumento muito eficaz de perseverança e confiança
em Deus. Por isso, desenvolva paciência e fé e experimente o sobrenatural de Deus para a sua vida. Respostas imediatas e fáceis são sim tentadoras, mas as melhores respostas são aquelas que vêm no tempo de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Nem sempre aquilo que é fácil e rápido é melhor para a nossa vida, mas aquilo que vem no tempo de Deus, absolutamente, é o melhor de Deus para nossas vidas. Por isso, experimente essa demora e veja como uma oportunidade de ser forjado e adquirir intimidade com Deus. E o último benefício que eu identifico, lembrando da viúva, que ficou ali dia após dia, clamando por justiça. Ela não desistiu. Demorou, mas ela não desistiu. Ela foi atendida não no tempo que ela queria, mas no tempo de Deus. Por mais que seja uma parábola, isso se aplica na nossa vida. Nós não devemos desanimar, mas devemos ver como algo bom essa demora de Deus para a nossa vida, esse comportamento de Deus para conosco. E o último benefício que eu identifico na demora dessa resposta é que nós damos ainda mais valor a ela quando Deus demora. Quando vamos para uma viagem, já estamos cansados, sobretudo uma viagem muito longa, desejoso de voltar para nossa casa, e a gente anda, não chega, anda, não chega. Eu lembro de uma viagem que eu fiz com a minha esposa, que eu errei o caminho, eu passei tão mal, e parecia, e já estava até com ataque cardíaco, de tão mal que eu estava me sentindo. Eu errei o caminho, depois eu acertei o caminho, não chegava em casa de jeito nenhum, passando mal. Quando eu parei o carro e entrei em casa, eu desmaiei na cama, grato por estar na minha casa. Eu valorizei ainda mais o meu lar, porque demorou muito para eu chegar em casa. Quando estamos muitas vezes com fome, um exemplo bobo, mas simples. Quando você está com fome, vai almoçar lá pelas 4 horas da tarde, até aquela comida que não está com tempero legal, ela se torna deliciosa. Porque às vezes a demora gera isso, a gente acaba valorizando ainda mais. Em muitos casos, o tempo na resposta, que na sua perspectiva está demorado, a resposta quando chega, ela acaba se tornando ainda muito mais valiosa, porque você deu mais valor. Não foi no seu tempo, foi no tempo de Deus, e Deus permitiu isso para que você valorizasse ainda mais. O fato é que nem sempre a resposta de Deus virá no tempo que nós desejamos, ou virá a resposta que nós desejamos. Tem um exemplo claro disso, é Jesus no Getsêmani. Mateus capítulo 26, verso 39. Jesus orando, clamando ao Pai, diz assim: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. Ele orou 1, 2, 3 vezes, clamando para que, se o Pai pudesse, afastasse dele aquela morte terrível. Ele clamou, ele orou por mais de uma vez, 3 vezes. Ele não foi atendido. Ele não foi atendido para que eu e você pudéssemos experimentar vida eterna e vida em abundância. É uma oração sem resposta, ou é uma oração com resposta, mas não com a resposta atendendo o pedido que Jesus tinha feito, mas ele obedeceu. Porque o cerne da questão não está em ter aquilo que queremos, mas em obedecer ao Deus ao que nós servimos. Esse é o nosso desafio. Preste atenção. Às vezes Deus não responde do jeito que nós, às vezes Deus não responde do jeito que nós queremos, mas isso também é bom para nós. Só a maneira como você se desenvolveu e amadureceu na busca pela resposta junto a Deus
E isso já se traduz numa resposta de oração. E então você percebe que é a mão de Deus cuidando de você. E isso também é o melhor de Deus para a sua vida. Isso é o tempo de Deus para a sua vida. Se somos prostrados, não significa que seremos destruídos. Se ficamos exaustos, não significa que seremos vencidos. Falhamos, mas os desígnios e propósitos de Deus para a nossa vida serão cumpridos. Se você entende que Deus demora na resposta que você pede para Ele ou tem pedido para Ele, persista em oração, insista com Deus, persevere como essa viúva, incomode a Deus, perturbe a Deus, fale dia após dia: Deus, estou clamando, dia e noite, estou pedindo ao Senhor e não ouço a sua voz. Se é a questão de eu amadurecer, me ajuda a amadurecer. Se a questão é algum ato de desobediência, me ajude a obedecer. Se o Senhor não quer isso para a minha vida, me mostre de maneira clara, para que eu encontre a paz que excede todo entendimento e caminhe em outra direção. Se eu estou angustiado, tire essa angústia. Se eu estou aflito, tire essa aflição. Se o fardo está pesado, Senhor, troque comigo, mas não me deixe sem resposta, porque você tem o direito de clamar a Deus, pedindo que Ele te responda, e tem o direito também de pedir que, em demorando, que Ele traga paz. Você tem essa liberdade. Como eu preguei aqui em outra oportunidade, o véu se rasgou, você tem acesso direto ao Senhor. Você pode pedir, se Ele vai atender ou não, nós não sabemos, mas uma certeza nós temos: Ele nos ama como ninguém mais nos ama. Importune ao Senhor e seja beneficiado caso Ele demore, e seja beneficiado também posteriormente caso Ele te responda, porque o melhor tempo é o tempo de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. De que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Soberano Deus, amado Pai, o Senhor é maravilhoso. Até mesmo quando na nossa perspectiva o Senhor está demorando para responder, mesmo assim o Senhor permanece maravilhoso. Nós clamamos nessa noite pedindo que o Senhor se compadeça de nós, porque diferente daquela viúva, nós não temos um juiz iníquo, nós temos o justo juiz, que se compadece de nós dia após dia, Senhor. Mas é necessário também, Senhor, que experimentamos do Senhor o Teu reino, a vida eterna em Jesus Cristo. É importante que, para entender o melhor tempo, o tempo do Senhor, tenhamos intimidade contigo. Isso só é possível quando entregamos a nossa vida para o Senhor. Ó Senhor, muitos têm sofrido, têm acumulado derrotas, têm visto a sua vida fora dos trilhos, porque não entregou a Jesus, Pai. Porque Ele nos conduz, nos protegendo e nos guardando, Pai. Por isso eu rogo ao Senhor nessa noite, que se tem alguém aqui que não entregou a vida a Cristo, que tome essa decisão nessa noite, Pai. Continue com os olhos fechados. Eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, ainda não colocou a sua vida no altar do Senhor, ainda não experimentou o quão bom é saber que tem alguém cuidando o tempo todo de nós, eu te convido nessa noite a entregar a sua vida a Cristo, pedindo que você levante uma de suas mãos. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Se tiver alguém em casa também, pode escrever aí dizendo que quer entregar a sua vida a Cristo. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida? Eu quero só orar por você, só entre aspas, né? Eu quero orar por você.
Levante sua mão bem alto para eu identificar. Nós vamos cantar um louvor. Deus abençoe a sua vida. Pode abaixar. Pode abaixar sua mão. Deus abençoe também. Nós vamos cantar um louvor. E você que está em casa, identifique-se também. Nós queremos orar pela sua vida. Vamos ficar de pé. Tens liberdade aqui, Espírito de